Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica de hoje está dentro do tema alterações em contratos. É a dica número 30. Quantos tipos de termo aditivo contratual existe? E aí, vamos listar? Vamos continuar listando? Tipo 2. Alteração qualitativa, que é aquela quando você vai mexer no objeto. Bom, a fundamentação legal da alteração qualitativa na Lei 866 de 93 está no artigo 65, inciso 1º, a linha A e inciso 2º. Na 14.133, isso foi praticamente transcrito para o artigo 124, inciso 1º, a linha A e inciso 2º, além do artigo 125, tá? Então, vamos trabalhar aqui em conjunto com as duas normas, porque teremos contratos nos dois regimes jurídicos ainda em vigor, tá ok? Bom, artigo 65 da 866, ele prevê a possibilidade de fazer alterações nos contratos unilateralmente quando houver necessidade de modificação do projeto ou das especificações para a melhor adequação técnica aos seus objetivos. O que é isso, gente? É uma alteração qualitativa, você está mexendo ali no objeto, tá? E no inciso 2º, por acordo entre as partes, ou seja, uma alteração bilateral, tá? Permite ainda que sejam feitas as seguintes modificações: para a substituição da garantia de execução, modificação do regime de execução por inaplicabilidade do que foi projetado inicialmente, mudar a forma de pagamento por fato superveniente, vedada a antecipação, tá? E para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. Então, quando você faz o reequilíbrio econômico financeiro, você está fazendo uma alteração qualitativa, tá? Não é de quantidade, tá bom? Não necessariamente, né? Bom, então, a alteração qualitativa é isso. Você tem um projeto, e aí tá vendo a figura, a representação? E aí você precisa fazer algumas alterações. Tem umas coisas desenhadas a lápis ali que você vai precisar acrescentar no seu projeto. Por causa disso, você vai fazer alterações. Essas alterações, elas podem ter ou não impacto no valor do contrato. Tá? Então, ali no exemplo, eu estou inserindo itens. Se eu estou inserindo itens, eu vou ter que inserir o valor desses itens dentro desse projeto, senão nós vamos ter enriquecimento sem causa. Tá ok? Então, isso pode gerar um aumento ou uma supressão de valor do contrato. Ou pode ser apenas uma disposição de comunicação, um fluxo de processo, uma forma pela qual vai trabalhar diferente ali no contrato, vai mudar o preposto, vai mudar o gestor, tá? Vai mudar o endereço os dados da contratada, o endereço, e isso não tem nenhum impacto financeiro, tá ok? Entendeu? Então, vamos lá. Por isso que eu trago aqui para os senhores que, para alteração qualitativa, se ela for implicar em alteração no preço do contrato, vocês vão ter que aplicar os limites previstos, tá? Para as alterações de termo aditivo, tá ok? Então, para acréscimo e supressão, 25%. Se for reforma de difícil equipamento, 50% para acréscimo, 25% para supressão. Supressões acima de 25% apenas de comum acordo, tá? E aonde está essa fundamentação? No artigo 65 da 866, parágrafo 2º, está lá. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo supressões resultantes de comum acordo, tá? Que é ali os 25%. Então, veja que aqui, ó, nenhum acréscimo ou supressão. Esse acréscimo ou supressão é de valor, tá? Do contrato. Toda a base de cálculo nossa é em relação, olha aqui embaixo, ao valor contratual. Então, se você vai fazer uma alteração qualitativa que vai alterar o valor do contrato, né, independente de se apenas mexer as quantidades, você vai ter sim uma previsão aí dentro desses limites que a princípio você acha que só vai utilizar para alterações de quantidade. Bom, e se o seu projeto, a sua alteração estiver incluindo itens que não foram previstos nos custos unitários? Você vai seguir a mesma regra, tá? Então, na 866, artigo 65, parágrafo 3º, está lá dizendo que é por acordo entre as partes. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa de mercado para definir o custo do item e vai pegar o de acordo lá da empresa, tá? Fora isso, for obra, serviço de engenharia, não esqueça que você tem que seguir os catálogos aí de custos de obra e serviços de engenharia, tá? Mas tem serviço aí que não tem um catálogo específico, você vai fazer uma pesquisa de mercado.
Se o seu contrato já estiver dentro da 14.133, lembre do artigo 127 em relação à manutenção da relação geral entre o valor da proposta e o orçamento do seu órgão, ou seja, o padrão de desconto. Então, a sua pesquisa vai identificar um valor, no caso aqui do nosso exemplo foi R$100, teve uma relação de desconto de 20% na licitação, vai aplicar os 20% em cima dos seus valores referenciais para os novos itens e vai cobrar menor. Então, 20% de 100, descontou, vai cobrar no máximo R$80 por esse item que não foi previsto, tá? Não esqueçam disso aí. E se a sua alteração qualitativa gerar perdas e danos, tá? Vão se aplicar as mesmas disposições aí em relação a perdas e danos por supressão, tá? Você mudou ali, você diminuiu, se tiver colocado material, comprou material, colocou no local de trabalho, tá? Os custos de aquisição regularmente comprovados, corrigidos, eles poderão indenizar, bem como outros danos eventualmente decorrentes dessa supressão, desde que regularmente comprovados, tá ok? Então, quando você faz uma alteração de qualidade, às vezes pode não parecer uma supressão, às vezes você está crescendo, mas você modificou. Então, se você gerar perdas e danos, tá? A empresa sempre vai vir com o Código Civil aplicando subsidiariamente, pleiteando a indenização. Indenização não é lucro, tá? É você pagar aquilo ali que ela gastou exatamente para poder não dar prejuízo, tá? Então, da 14.133, nós temos os dispositivos 129 e 130. O 129, ele praticamente replica lá o parágrafo 4º do 65 da 866, tá? Não preciso ler de novo, vocês estão lendo aí. E o 130 fala, ó, se tiver alteração unilateral do contrato, veja que aqui serve bastante para as alterações qualitativas, que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer no mesmo termo aditivo o equilíbrio econômico-financeiro inicial, tá? Então, aqui essa questão de perdas e danos, ela entra no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e vale tanto para a contratada quanto para a administração, tá? Fica de olho, a redação foi melhorada, tá incluindo agora ali no 130 essas alterações de qualidade, né? Do objeto, da forma de execução, que antes a Lei 866 ficou um pouco carente, ela ficava muito somente na questão da supressão de elementos, então ela estava muito atrelada a mudança de quantidade, tá? Agora a nova lei ela já adaptou isso. Bom, e aí pra gente finalizar, excepcionalidade de aditivo em contratação integrada e semi-integrada, você não pode esquecer, tá? Contratação integrada e semi-integrada, a regra é não ter aditivo de valor, tá? Porque os riscos, eles correm todo por conta contratada. Ela pode economizar material e ter um lucro maior, ela pode errar no cálculo e tomar um prejuízo. Isso faz parte do risco ali desses tipos de regime de execução, tá? E aí, quais são as exceções? Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, em caso fortuito e força maior, tá? Ele é taxativa ali. No inciso 2º, eu destaco aqui, atenção. Para alteração de projeto ou especificação para melhor adequação técnica. O que é isso, gente? Isso é uma alteração qualitativa, tá? A pedido da administração, desde que não seja decorrente de erro ou omissão por parte do contratado. E se for uma falha do projeto? E se for, a gente vai cair na responsabilidade, tá? Na apuração de responsabilidade de quem errou, tá ok? Bom, inciso 3º. Para alteração do projeto nas contratações semi-integradas. A semi-integrada é aquela que a administração pública faz o projeto básico, tá? A integrada, até o projeto básico é entregue, só lembrando aqui. Então, se a gente altera o projeto, é óbvio que as alterações decorrentes ali para adaptar, nós que estamos como administração dando causa. Então, você vai poder fazer um termo aditivo. Esse, por fim, aqui no inciso 4º, se ocorrer um fato superveniente que já foi alocado na matriz de risco como responsabilidade da administração. Ou seja, se acontecer um evento tal, a administração pública ela vai custear isso, tá? Então, tem que ter uma planilha dizendo os vários eventos, se é da contratada, se é da administração, se é da contratada, se é da administração. Se acontecer alguma coisa que foi da administração, aí fica liberado o aditivo, porque já foi para a matriz de risco, tá ok? Bom, se
a alteração gerar falha do projeto, a nova lei traz lá o artigo 124, que eu transcrevi aqui, que vai exigir a responsabilização dos responsáveis, tá? E aí vem assim, ó. Poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos, os contratos. E aí o parágrafo 1º coloca lá. Se forem decorrentes de falha de projeto, as alterações de contrato de obras e serviço de engenharia, obra e serviço de engenharia, tá? Ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e a adoção das providências necessárias para ressarcir os danos causados ao erário. Ou seja, você faz o aditivo, mas isso já vira um registro ali de um prejuízo que vai ter que ser indenizado por quem deu causa. Tá ok? Essa é uma disposição nova que não tinha na 866. Então, para tudo, olho na apuração e olho na aplicação da sanção, tá? Isso serve tanto para alteração quantitativa, de quantidade, quanto para qualitativa, tá? Ela fala ali, alteração por falhas de projeto. Nas alterações de contrato, ela não especifica se é de quantidade ou se é mudança no objeto, tá bom? Bom, essa foi a nossa dica e eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui no propósito de explicar aos senhores tudo que os livros de direito não esclarece. Aqui é experiência prática, é dia a dia e tem aula, tem divisão de conteúdo, tá? Compartilhamento de experiência, sem falsas promessas, sem ficar catando dados, assinatura, e-mail para ficar perturbando os senhores aí, tá bom? Ó, aprenda com quem faz. Se inscreva no nosso canal, tá? Ativa o sininho para saber toda vez que é uma aula nova, faça um comentário, tá? E siga o nosso Instagram, tá aí embaixo no descritivo. Vale a pena, tem conteúdo resumido, rápido, de consumo e de qualidade, tá bom? Até a próxima. Obrigada pela audiência.